Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Muitas vezes as pessoas perguntam por que Deus não me responde? Por que eu vou tantas vezes na igreja, faço tudo que o pastor fala e Deus não me responde? Eu vou te explicar por quê. Não é por falta de fé. Uma das razões é porque você está acreditando num Deus barato. Um Deus que tudo faz no seu tempo. Essa é uma das razões. Talvez seja a principal. O evangelho se tornou muito fácil. Quando eu digo barato, se tornou muito fácil. Qualquer pessoa hoje é cristã ou cristão. Mas isso não é verdade. Porque lendo a Bíblia, você vai constatar que seguir a Deus sempre foi difícil. Não crer. Crer em Deus sempre foi fácil. Porque até o diabo crê. Agora, servir e seguir, obedecer, é muito difícil. Então, o evangelho apresentado hoje, na maioria das igrejas, é esse evangelho fácil. E eu vou te fazer uma pergunta para você raciocinar. Se Abraão vivesse nos dias atuais, ele tinha 75 anos, quando Deus lhe prometeu um filho. 75 anos. Mas Deus, se você ler o capítulo 15 de Gênesis, Deus lhe prometeu, mas não disse nem o dia, nem o mês, nem a hora, nem o ano. Olá, Fabiano. Deus disse a Abraão, você vai ter um filho. Ele tinha 75 anos. Em nenhum momento Deus disse o tempo, a hora, o mês e o ano. Deus prometeu e Abraão creu. Passou-se 25 anos para que nascesse Isaac. Se Abraão vivesse hoje e ele falasse com o pastor, pastor, poxa, Deus prometeu uma coisa para mim e até agora não aconteceu. O que o pastor falaria? Que você não teria fé, ou que você não tem fé. Aí se passa mais um ano, você volta, pastor, eu estou vindo aqui na igreja todo dia, faço todas as correntes, as campanhas, mas até agora as promessas não aconteceram na minha vida. O que o pastor falaria? Você não tem fé. Aí se passava mais um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E aí você voltaria, pastor, já se passaram 5 anos daquela promessa que o senhor fez, que a minha vida ia mudar, que tudo ia ser maravilhoso, e até agora nada, pastor. O que o pastor falaria para você? Que você não tem fé. O pastor falaria isso para Abraão nos dias atuais. Porque para os pastores moderninhos tem que ser a toque de caixa. Mas Abraão esperou 25 anos pelo milagre da vida dele. 25 anos. Deus não ficou dando satisfação a Abraão. Deus não ficou dizendo a Abraão, mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Deus não falou nada. Deus apareceu para ele, prometeu um filho e acabou. Abraão seguiu a vida dele, crendo que um dia ele teria um filho, e teve, porque Deus foi quem prometeu. Mas
Se Abraão vivesse hoje, Abraão seria um endemoniado, né? Um perturbado, um caído. Porque os pastores de hoje são os bambambãs da fé. Tudo vai acontecer, o céu vai se abrir, é um milagre urgente, o fogo vai descer. E o mais engraçado, que o fogo só vai cair para o povo, a porta só vai se abrir para o povo, o milagre urgente é só para o povo, porque quando o pastor tem algum problema, ele busca o médico, ele busca o advogado, ele busca a ciência, ele não busca a Deus. Não está errado. O médico está aí para isso, o advogado está aí para isso. Mas o que me chama a atenção é que o milagre urgente é só para o povo. A porta, o manto, é só para o povo. A água ungida é só para o povo. Mas quando se trata do pastor, aí ele não toca no manto. Ele não passa pela porta. Ele vai imediatamente, busca o melhor médico e paga 400, 500 ou mais de consulta. O problema, meu amigo e minha amiga, não está na fé. O problema está que o evangelho de hoje é vagabundo. Por isso não tem milagres. Pensa comigo. Deus apareceu para Abraão, Gênesis capítulo 15. Eu vou te dar um filho. Mas não disse o dia, o mês, a hora, nem o ano. E Abraão não ficou todo dia, ó Deus, o meu filho, ó Deus, o meu filho, ó Deus, o meu filho, ó Deus, o meu filho. Não, ele creu. A mulher dele riu, mas ele creu. Porque o tempo de Deus cabe a Deus determinar e não a gente. Mas as pessoas hoje, elas querem tudo fácil. Por isso que os pastores enganam. Você não repara quando uma carne, um frango, um peixe, alguma coisa está muito barato? Você não repara? Não chama a sua atenção? Você não conversa com alguém? Ó, fulano, poxa, tem algo estranho aqui, né? O Laço Wendel. Essa carne está muito barata, né? Ali está 50 reais o quilo, aqui está 10 reais. Você logo estranha o preço. Poxa, se ali tivesse 50, aqui tivesse 40, 45, tudo bem. Pô, mas o preço normal é 50 e alguém está vendendo por 10. Você não desconfia ou você compra? A mesma coisa é o evangelho de hoje. Você não percebe o quanto você está sendo enganado. Porque é tudo rápido. Você nunca reparou isso? A força, eu sempre falo isso, que os pastores fazem para trazer você na igreja, para levar você na igreja. Você nunca reparou isso? A maneira que eles se vestem, o teatro, o circo, as coisas oferecidas, e sempre tem uma palavra-chave, vai arrebentar. Essa é a palavra-chave. A outra palavra-chave é muito forte. Então você acredita. Você acredita. Mas você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. A moça me disse, eu fui no médico, mas só tem consulta para o final de julho. Estamos em maio. Ou você espera,
Ou você morre, ou fica doente, ou vai buscar outro. A vida é assim. Mas na igreja moderna é hoje. É hoje que o milagre urgente vai acontecer. Você vai no médico, vai no advogado, vai no dentista, ele fala só daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Quando o médico é muito bom, de repente você leva 1 ano para consultar com ele, quando ele é muito bom. Mas na igreja moderna, é tudo barato. É hoje. É hoje que a sua vida vai mudar. Você não presta atenção. Eu quero voltar à história de Abraão. Tinha 75 anos, esperou 25 anos. Porque quem prometeu foi Deus. E Deus deu o que prometeu, mas no seu tempo. Mas hoje não é mais assim. É tudo barato. É um evangelho barato, um Jesus barato, um milagre barato. Você acredita? Você não para pensar. Você não para analisar. Peraí, poxa. Esse pastor está dando ordem a Deus. Esse pastor, ele está dizendo que é hoje. Aí eu vou lá e não acontece nada. Mas ele vem dizendo que é hoje há anos. Olha, se realmente o milagre acontece nessas igrejas, por que os hospitais estão cheios? As cadeias hiperlotadas? Por que tem gente desempregada, passando fome? Ué, não é um milagre urgente? É só ir lá que tudo resolve. A mãe vai lá, o filho sai da cadeia. A mãe vai lá, o filho sai das drogas. Assim, ó. Porque é um milagre urgente. Você vai lá, amanhã você está ganhando 10 mil reais no trabalho. Não é um milagre urgente? Não é hoje que vai acontecer? Não. Não aceite esse evangelho barato. Não aceite. Se recuse a aceitar esse evangelho barato, fácil. Que tudo é no toque dos dedos. Não aceite. Porque você está perdendo o seu tempo. O pastor está te enganando. Nada na vida é de graça ou é de graça. Tudo na vida tem o seu preço e o seu valor e o seu custo. Pense. Pense. Às vezes você vai no médico, o médico fala assim, você tem que usar esse remédio a vida toda. Não, você tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol a vida toda. E não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, e tem que fazer exercício, e não pode comer açúcar. Quer dizer, você tem que obedecer tudo aquilo que o médico falou, porque ele estudou, né? Ele estudou. O pastor é um analfabeto. Fala, nós vem, nós vai, nós desce para fora, nós sai para dentro, mas ele diz que o milagre vai acontecer. O médico que é médico, ele te passa um tratamento, às vezes, a vida toda. Remédio, a vida toda. E você obedece o médico, e tem que obedecer. Mas na igreja moderna, o pastor que não estudou, ele diz que Deus vai fazer um milagre na sua vida urgente. Então é uma forma de te enganar. Porque o milagre, não necessariamente ele acontece dentro da igreja. Porque no passado não tinha igreja, os milagres aconteciam. O milagre aconteceu na vida de Abraão. Abraão tinha igreja? Abraão tinha algum pastor? Algum bispo, algum apóstolo? Abraão tocava no manto? Bebia água ungida? Fazia corrente? Não. Abraão creu no que Deus falou. Foi suficiente o que Deus prometeu. E ele esperou 25 anos. O milagre
Ele pode acontecer você dormindo em casa, tomando banho, no banheiro. Deus é que é o realizador do milagre. Pode acontecer a qualquer momento, mas não com facilidade, como os pastores te ensinam. É muito fácil hoje seguir a Cristo. Você já prestou atenção? Aí você olha lá para o artista, para o cantor, jogador de futebol, ele faz um gol, aí ele faz assim, ó. Ele fala palavrão, já casou com 10 mulheres, entendeu? Usa drogas, enche a cara de cachaça, mas ele faz um gol e bota a mão pro céu. Aí o cara do outro lado também faz um gol, ó. Deus está de que lado então? Tem que dar empate esse jogo. Os artistas a mesma coisa. Os políticos a mesma coisa. Falam o nome de Deus, mas roubam, mentem descaradamente. Por quê? Porque o evangelho se tornou muito barato. É muito fácil falar em Deus, em Jesus, ir na igreja. As pessoas acreditam que todo mundo que está na igreja é salvo, acreditam que todo pastor que está pregando é de Deus, acreditam que o fato de ir na igreja o milagre vai acontecer. Não. Esse é o seu problema. Você acredita em Papai Noel. Nada na Bíblia foi fácil. Nenhum milagre. A vida de Jesus foi fácil? Dos profetas? Dos discípulos? Não. Muito difícil. Eles viviam constantemente sob a ameaça de morte. Hoje, o pastor vive constantemente sob os aplausos, os elogios, a popularidade. Os profetas, Jesus, os discípulos, eles viviam 24 horas ameaçados de morte, de perseguição. Os pastores hoje e as esposas dos pastores vivem 24 horas com a cara cheia de maquiagem, calcinha apertada, ostentando isso, ostentando restaurante, ostentando festinha, passeios. Esses são os pastores de hoje. Então como é que você pode acreditar que Deus vai fazer milagres através desses pastores? Não faz e não tem feito. Mas você não gosta do que eu falo, porque te ofende. O que eu te falo é verdade, mas te ofende porque você é amante da mentira, você é amante do engano. Às vezes você está em casa, você pensa, poxa, vou descansar amanhã com meu marido, vou descansar amanhã com a minha esposa, vou ver um filme, vou dormir um pouco até mais tarde. Aí vem a sua mulher, não, amanhã nós temos que ir na igreja, porque o pastor falou que amanhã vai ser muito forte. Aí vem o seu marido, não, amanhã a gente tem que ir na igreja. Aí você, mas amor, vamos descansar, a gente está cansado, a gente quase não fica junto, a gente não faz uma comida junto, a gente não faz nada junto, a gente nem briga mais junto. Não, porque tem que ir na igreja, porque o pastor falou que amanhã vai ser muito forte, que amanhã vai ser a vigília da virada, porque amanhã vai ser o dia do basta, o dia do São Nunca. Quer dizer, você acredita, briga com o seu marido, briga com a sua esposa, briga com a sua família, porque o pastor falou. O que eu mais recebo são pessoas que falam isso para mim. Ontem, conversando com um rapaz, de vez em quando a mulher dele está brigando com ele porque ele já não está indo muito na igreja, ele já não está dando dízimo na igreja, ele dá para outros pastores, ele me ajuda, ele ajuda a outros pastores. E a mulher dele está brigando com ele. Eu falei, rapaz, pergunta a ela com quem ela casou. Se ela casou com o pastor, casou com a igreja ou casou com você. Pergunta a ela quem paga o aluguel da casa. É o pastor, é a igreja ou eu e você? Então, às vezes, a gente tem que ser burro, estúpido, para poder perguntar às pessoas nesse aspecto. Fica, você casou com quem? Você casou com o pastor? Você casou com a igreja? São eles que pagam o aluguel da nossa casa? Eu vou onde eu quero. Eu vou à igreja que eu quiser. Eu dou dízimo aonde eu quiser. Veja.
A que ponto as pessoas chegam de um grau de ignorância que briga com o marido, briga com a família, com a esposa, porque o fulano quer ir na igreja. Tem gente aí casado com um católico que vive uma maravilha. E tem gente casada com um pastor que vive um inferno. Então, o problema não é a igreja. Não é a igreja. Não é você casar com católico, com espírita, ou com fulano, ou com ciclano. O problema é a ignorância. É a ignorância. Deus não criou você ignorante. Quem criou você ignorante foi o diabo. Quem faz de você ignorante, estúpido, é o diabo, com a ajuda dos pastores. Com a ajuda dos pastores. Se Abraão vivesse hoje, Abraão seria um incrédulo, porque ele estava esperando 25 anos. Ele não sabia o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano que Deus ia dar o filho para ele. Mas ele seria chamado de incrédulo por esses pastores moderninhos que você sustenta. Dona Fátima, o seu Wender, pode me dizer o tempo aí, por favor? Eu acho que tem 20 minutos. Pode escrever aí, se eu agradeço. Eu esqueci aqui de controlar. Meu amigo e minha amiga, você pode aceitar uma roupa barata, um sapato barato, uma bicicleta barata, mas não aceite um evangelho barato, porque você corre o risco de ir para o inferno. Escute o que eu estou dizendo para você, não aceite. Se recuse a esse evangelho barato que estão pregando nas igrejas. Se recuse. Porque a sua salvação depende do tipo de evangelho que você está aceitando. O verdadeiro ou esse evangelho final de feira barato, porcaria. A sua salvação depende disso. Preste atenção nisso. Se recuse. Obrigado, seu Wendel. Se recuse a aceitar esse evangelho de portas escancaradas, quando Jesus fala que a porta é apertada. Se recuse a aceitar esse evangelho de caminho espaçoso, quando Jesus disse que o caminho é apertado. Se recuse a aceitar esse evangelho casa lotérica, Mr. M ou micro-ondas, que tudo é rápido. Você pode fazer isso, mas se você gosta do engano, continue frequentando e sustentando. O milagre sempre existiu, sempre vai existir. Ninguém aqui está contestando os milagres, para nada. Nós estamos falando da facilidade dos milagres. Mas os hospitais estão lotados. As cadeias estão lotadas. 90% dos obreiros das igrejas são pobres. Ué, aonde está o milagre urgente? Aonde está? Se 90% do povo das igrejas evangélicas são pobres, então não está funcionando, né? Não está funcionando e nem vai funcionar, porque Deus não é barato. Deus não é barato. Deus é muito caro. Basta você ver quem Deus deu na cruz. Basta você ver. Deus não pegou um João qualquer e deu na cruz. Ele pegou o seu único filho. O Larlindo, um abração. Então, se recuse a esse evangelho barato. Olá, Alex. Se recuse para o seu próprio bem. Faça uma análise. Você já ouviu aquela frase que diz o barato sai caro? Dentro da igreja, esse evangelho barato vai sair caro para os pastores. Deus não vai salvá-los. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Você conhece o verdadeiro pastor?
quando ele prega o evangelho que tem essência, que tem princípios, que é duro, que é severo, que é radical. Aí você vê que ele é um homem de Deus. Ele não faz concessões para ter um pouquinho mais de gente na igreja dele, ou um pouquinho mais de oferta. Ele prega aquilo que Deus mandou ele pregar. Gostou, gostou. Não gostou, pela mesma porta que entrou pode sair. Mas os pastores perderam o temor. Os pastores hoje pregam de acordo com a conveniência das pessoas. Para falar de dízimo de oferta, eles gritam, te ameaçam. Mas para falar do pecado, eles nem falam. Se recuse, é um conselho que eu te dou. Se recuse a esse evangelho barato, seja aonde for. Se recuse. Busque uma igreja feia, pequena, aonde o pastor tem compromisso com a verdade e não com esse evangelho barato, para que você seja salvo. Porque você pode estar numa catedral, você pode estar numa igreja luxuosa e ir para o inferno, porque lá estão pregando esse evangelho barato. É pessoal. É pessoal. Abraão esperou 25 anos. Deus não disse a Abraão, ó, rapidinho vou te dar um filho. Já vai nascer falando e andando e correndo. Não. Deus disse a Abraão, você será pai de uma grande nação. Deus não disse a data, o ano, o mês e a hora. Só disse, você será pai de uma grande nação. E ele foi. E ele foi. Ele não ficou cobrando de Deus. Ó Deus, o tempo está passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora não. Ele creu, a mulher dele riu. O problema é que você aceita qualquer coisa. Você não dá valor a você mesmo. O pastor está te chamando de estúpido e você... Sim, pastor, eu sou estúpido. O pastor está te chamando de idiota e você diz, não, pastor, eu sou idiota. Ele está te chamando de tudo quanto é nome, de palhaço. E você, sim, pastor, eu sou palhaço. Porque eu venho aqui, eu creio nas suas promessas, pastor. Que não acontece, mas eu venho aqui pago por elas. Então, o pastor está te chamando de idiota e você está batendo no peito. Sim, eu realmente sou idiota. Eu confesso que eu sou idiota. Obrigado, senhor, eu vou terminar. O pastor está dizendo, vem cá, seu palhaço. E você, não, eu sou palhaço mesmo, eu gosto de ser idiotizado. Esse é o seu problema, você não dá valor a você, a sua fé, ao seu Deus. Deus nessas igrejas é um brinquedo, é uma marionete na mão dos pastores. Que não é, na realidade não é, mas parece. Pastor, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. É como se o pastor tivesse Deus na mão. Ó, Deus, faz isso, faz aquilo outro, na vida do fulano, do ciclano. Ó, fulano, bota aqui 1000, bota aqui 2000, bota aqui 5000, porque Deus vai fazer na sua vida vai ser um sucesso. Parece isso. E você acredita nisso. Eu não consigo, sinceramente. Não sou contra a campanha, já falei isso. Eu não sou contra a fé, eu não sou contra nada. Eu sempre fui e sou e serei contra a esses safados que pregam um evangelho barato, que não salva ninguém. Vê se os líderes evangélicos não tomam remédio. Alguns para diabetes, outros para pressão alta, outros para colesterol. Os líderes, os bambambãs da fé, eles tomam remédio. Ué, por que eles não tomam água? Por que eles não tomam água ungida? Por que eles não pedem a esses pastores milagrentos das igrejas deles que coloquem a mão sobre eles para eles serem curados da diabetes, da pressão, do colesterol e disso e daquilo outro? Por quê? Porque eles não acreditam, meu amigo e minha amiga. Eles não acreditam.
Vou repetir para a gente terminar. Tá vendo aqui, ó? Aqui a fotografia do meu filho. Esse menino aqui, a minha esposa pegou ele com poucos meses com AIDS, em Santa Catarina. Ela não conhecia. Um pastor disse, olha, tem um orfanato. Minha esposa foi lá. Ele estava cheio de ferida, a ponto das enfermeiras pedirem à minha esposa que trocasse a fralda dele, porque ninguém queria trocar a fralda. Das feridas, porque ele tinha AIDS e os pais morreram de AIDS. A minha esposa pegou ele, cheio de ferida, com AIDS, e tratou dele. Limpava as feridas com algodão, minha esposa e minhas 2 filhas. E fazendo corrente. E fazendo corrente. E fazendo corrente. Quando nós fomos para a Colômbia, ela procurou um médico. E lá na Colômbia não tinha médico que cuidasse de criança que tinha AIDS. Não tinha. E a minha esposa, não, tem que ter. E a secretária do médico falou assim, não, mas aqui ninguém cuida de criança com AIDS, não tem. Na Colômbia não tem isso. Minha mulher falou assim, não, tem que ter. E o médico nem pegava no meu filho. E eu estava na Colômbia nessa época. Só para resumir, hoje, ele tem 23 anos, curado de AIDS. Eu tenho o atestado médico. Veja. A minha esposa fez corrente. O milagre existe? Existe. Eu sou fruto. Na minha família, o meu filho hoje tem 23 anos. A minha esposa, quando fala, chora. Porque ninguém queria pegar nele. Ele ia morrer. O advogado falou assim, olha, ele tem uma cara de rato molhado. Minha mulher falou assim, é ele que eu quero. É ele que eu... Ninguém queria ele. Minha mulher disse, é ele que eu quero. E ela disse, eu não me lembro, ela disse que ligou para mim, eu estava na Colômbia, ela disse para mim, olha, tem uma criança aqui que ninguém quer, isso. E eu falei para ela, é esse que Deus quer que você pegue. É esse que Deus quer. Eu nunca tinha visto, nem sabia como era. E ela me ligou e falou assim, ó, tem uma criança assim, que ninguém quer, tá com AIDS, os pais já morreram, o advogado falou que tem uma cara de rato molhado. E eu falei para ela pelo telefone, ela me lembra que eu disse para ela, pode pegar, porque é esse que Deus quer. Tá aí o resultado. Um garoto bonito, parece comigo, ninguém diz que ele é adotado. Isso é um milagre. Então eu posso falar para você de milagre. Eu posso falar. Agora, eu não posso falar para você de um milagre fácil. Isso eu não posso falar porque tudo foi difícil para a gente. Teve o seu processo, teve o seu tempo, mas Deus fez o milagre. Mas não foi da noite para o dia. Foram muitas lágrimas, muitas correntes. Olá, Renato, boa tarde. Meu amigo, minha amiga, se recuse a esse evangelho vagabundo. Se recuse a esse evangelho barato. Se recuse a esse evangelho de micro-ondas, em 30 segundos tudo se resolve, porque você corre o risco de ir para o inferno dentro de uma igreja bonita, evangélica. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Você pode até não acreditar em mim. O milagre não é barato. Servir a Deus não é barato. A coisa mais difícil na face da terra é servir a Deus. Não é casar, não é ganhar dinheiro, não é criar filho, não é comprar um carro. Nada disso é mais difícil do que você servir a Deus, como tem que ser. Então, esse é o conselho que eu dou para você. Se Deus tocar em você, se você é amante da verdade, divulgue os vídeos. E se Deus tocar em você, nos ajude com 50, com 100, aquilo que Deus tocar no seu coração. Se você quiser o número do Pix, basta você entrar em contato comigo no Message e eu passo para você. Mas Deus tem que tocar no seu coração. Acredite no milagre, claro, mas não nesse milagre rápido,
micro-ondas, Mr. M, casa lotérica, porque não vai acontecer. Que Deus abençoe a todos.